obrigada, primeira coisa, né? Obrigada por vocês estarem aqui. A Luzia já falou em nome da casa, mas realmente eu gostaria de agradecer em meu nome da Thaís, porque a gente sabe o esforço que é se deslocar em São Paulo, especialmente em um dia chuvoso como esse de hoje. Então, a gente fica muito feliz em ver vocês, porque a gente sabe que vocês são mulheres de garra, mulheres que quando tem um propósito e um foco, vocês vão até o fim para fazer aquilo se concretizar, e é por isso que vocês estão aqui hoje. Então, muito obrigada. E obrigada também ao Comitê Mundo Digital, a Marlúcia, a Michele... Ah, spotlight na Michele que está comendo. a Michele, a Ju, todas as meninas, a própria casa por receber a gente, né, ter feito esse convite, que é um presente. A Michele já falou, eu fundei o Núcleo Vale do Silício, do Grupo Mulheres do Brasil, continuo como líder lá, fico um tempo aqui em São Paulo, um tempo no Vale. Sou apaixonada pelo nosso país e foi lá no Vale que esse tema dos hábitos digitais mais me pegou, porque eu descobri um monte de coisa inesperada na terra da tecnologia, né? A gente pensa no Vale, geralmente a gente imagina o pessoal muito geek, né? Muito nerd, indo lá sentada no puff, trabalhando com o celular no colo. E assim, eu fui descobrindo várias outras coisas muito interessantes, que é o que a gente... É um pouco daquilo que a gente vai trazer para vocês nessa noite. Então, vamos lá. Para a gente fazer um warm-up aí, para a gente começar a se aquecer e a gente conhecer um pouquinho de vocês também, a gente tem umas perguntinhas. Luzia, que eu vou apertar algum botão, vai acontecer alguma coisa. Esse aqui. Olha lá. Não aconteceu nada. Ah, aconteceu. Então, vamos lá. Quem aqui está com a bateria quase acabando? Levanta a mão. Tá, mas é a bateria do celular ou a bateria de você? Faz diferença. Eu e o celular. Ai, tá acabando minha bateria. Ai, a gente tá acabando. preparando a palestra, eu falei, putz, Cíntia, vamos ter que ir pra outro lugar que tá acabando minha bateria. Ela olhou assim pra mim. A sua bateria? Ou a do computador? Vamos lá. Quem sente aqui que perde tempo no celular? Principalmente depois que eu baixei o TikTok. Gente, vocês conhecem o TikTok? O negócio viciante. O negócio viciante. Bora lá. Quem dá aquela última olhadinha no celular antes de dormir? Só pra jogar. Eu já dei uma mudadinha. Só pra jogar. Quem minha mão em todos ganha? Porque eu tô aqui só. Um biscoito de pãozinho. Vamos lá. Quem faz um detox digital durante a semana? Ou seja, fala assim, um dia da semana, pode até ser o domingo eu não vou mexer, o domingo de manhã eu não vou mexer. Ou de manhã, antes, eu só vou mexer no celular, sei lá, depois das 8 da manhã, depois das 9, que é o meu caso, por exemplo. Que faz o... vamos gente, levanta a mão, não precisamos ser tímidas. Tá fantástico, porque assim a gente vai vendo... Eu gosto quando a gente vai encontrando os nossos pontos em comuns, né, com quem está ao nosso redor. Afinal, somos humanos, né? Última perguntinha para vocês, nesse momento. Quem se sente ansioso ou ansiosa quando não está com o celular por perto? Bastante gente. Então, eu estou feliz da vida que vocês estão aqui, porque essa palestra é para vocês. Gabaritei. Gabaritei. Agora tem que botar em prática, né? O que a gente vai falar. Então, vamos lá. Então, agora a gente já conheceu um pouquinho mais de vocês. Vou falar muito rapidamente um pouquinho da gente. Eu vou falar de mim, a Thaís vai falar dela. Vocês já sabem que eu sou a líder lá do Vale. Eu morei no Vale por 1 ano e meio. E nesse 1 ano e meio eu conheci diversas startups, conversei com empreendedores, com educadores. Eu brinco que eu sou a pessoa que mais foi para Stanford de graça, porque não podia ter uma palestra lá, eu estava lá assistindo nos diversos horários. Tinha dia até que acontecia igual a gente está aqui hoje, né, de ter coisa super legal aqui, super legal lá em cima. Fiz alguns cursos lá também, da ética na era das tecnologias disruptivas, curso de compaixão, que já vai dando pra gente um tom das coisas que estão acontecendo no Vale. Olha para que o Vale está olhando, quando Stanford tem cursos
de mindfulness, de design thinking, de compaixão. Se chamava the Strengthening, the Power and Science of Strengthening Compassion. Então, o poder e a ciência, né, dessa compaixão fortalecedora. Voltei sem querer. Bom, então vai, sua vez. Bom, então, oficialmente, sou a Thaís, boa noite para todo mundo. Eu sou psicóloga e especialista em inteligência corporal. Que diacho é isso? E eu espero que, se tudo der certo, até o final da palestra vocês vão entender o que é isso. Se der algum enrosco aí, vocês me avisam que daí eu explico no final. E aí, a gente trouxe um recorte para vocês hoje dos hábitos digitais, buscando essa jornada assim. Como as tecnologias digitais enfraquecem as nossas tecnologias humanas e como a gente pode, através de estratégias e coisas super simples, diminuir isso para não enfraquecer tanto e como a gente pode usar a tecnologia digital para potencializar a nossa tecnologia humana. Então, eu estou aqui com esse olhar mais da psicologia, da neurociência, para conversar com vocês. Se me empresta aqui, por favor. Obrigada. Então, assim, síndrome do membro fantasma. Talvez a galera da saúde aí saiba o que é isso. E eu prometo que vai fazer sentido. Nós não estamos numa conferência de saúde. Síndrome do membro fantasma é assim. Tive uma amputação em algum membro, por exemplo, a perna. Só que eu amputei um membro físico. Mas essa representação do membro lá no meu cérebro, ela continua existindo. Então tem pessoas que não têm mais aquele membro, mas sentem dor. Por exemplo, eu amputei a perna direita, eu sinto dor na perna direita. E a perna direita não existe mais lá. Porque quem está sentindo isso é o cérebro. Porque a representação continua lá. E aí, como ele não tem o feedback, então eu sinto aquilo, mas não está vindo sensação de lá, é como se o cérebro entrasse em tilt, em alerta. O que está acontecendo aqui? Então deixa eu ver se eu começar a sentir dor ali, se eu consigo realmente prestar atenção, se ele realmente existe ali. Então, isso que acontece com o membro fantasma. E a mão é o lugar do nosso corpo que tem maior conexão com o nosso cérebro. Então, a gente tem parte sensorial, a gente experimenta o mundo muito pelo tato da mão, a gente cria relações emocionais pelas mãos. E isso vai criando cada vez mais informações, mais representatividade, principalmente das mãos, no nosso cérebro. Então, se o nosso cérebro, por exemplo, fosse do tamanho da minha mão aqui, é como se o lugar que representa a nossa mão ocupasse um espação do cérebro. Ele é um pedacinho pequeno do corpo, certo? A mão. Só que para o nosso cérebro é como se o nosso corpo fosse uma mãozona, de tanta referência que a gente tem relacionado à mão lá. E o que a gente passa grande parte do nosso dia na mão? Celular. Exatamente. Então a gente vai criando memória, a gente vai criando sensação, vai criando relação emocional com isso. Estamos experimentando o mundo com isso. Estamos consumindo conteúdo. Estou lá no TikTok 2 horas assistindo o negócio. E estou com essa sensação, com esse toque. O que isso vai acontecendo no nosso cérebro? A gente vai quase criando uma representação desse novo membro no nosso cérebro. Então ele começa a passar parte, quase como uma extensão do nosso próprio corpo. Por isso que gera tanta ansiedade quando ele está longe, quando eu esqueço em casa e vou para o trabalho. Porque assim, nossa, deixei minha mão lá em casa, e o que eu faço? Então o cérebro entra nesse mesmo circuito como se fosse um membro fantasma. E isso gera muita ansiedade. E aí ainda bem que a Cíntia foi ficar lá 1 ano e meio no Vale do Silício. E que ela vai... Ah, não, peraí, antes de você trazer... Sacada genial. E aí, quando a gente fala de representação no corpo, olha que trocadilho interessante, né? Quando a gente fala a nível celular, de algo celular, a gente está falando da célula e a gente deu o mesmo nome. Olha que incrível essa
essa analogia, né? Curioso, minimamente curioso. E aí, agora sim, graças a Deus a Cíntia foi passar 1 ano e meio no Vale do Silício, que ela vai trazer agora, então, como é que a gente faz para diminuir esse impacto? Então, beleza, a gente entendeu que os nossos hábitos digitais estão tendo esse impacto e gerando uma ansiedade e tal. Então, como que a gente, algumas estratégias simples que a gente pode fazer para diminuir essa sensação de ansiedade? Como dizia o Leonardo da Vinci, né, não é nada tão sofisticado quanto o simples. Então, a gente quer fazer o melhor uso, certo, da tecnologia. Para a gente chegar no melhor uso, vamos começar eliminando o pior uso, que a gente já abre espaço na nossa vida, na nossa mente, né? Na nossa saúde mental, inclusive, para poder chegar lá. Então, eu vou trazer aqui para vocês a primeira coisa que eu coloquei aqui, livro físico. Oh, meu Deus do céu, lá vem essa pessoa. Adoro, eu também. O cheiro, o toque, o nossa. Adoro o sebo, né? Adoro sebo. A rainha do estante virtual. Me denunciou. Meu marido brinca, eu sou a pessoa que mais compra livro do cartão de crédito. Tudo Amazon. Por quê? O livro físico aqui pra gente, além de vocês já perceberam que eu amo, ele vem também com uma proposta da gente ter ele como referência. Para quê? Para tudo que eu puder fazer fora do celular e ter uma experiência inclusive mais completa, que é fora do celular, eu posso escolher fazer. Claro, às vezes eu estou fazendo uma viagem, vai ser mais pesado carregar um livro do que ler no celular, é uma exceção. Que nem o Bill Gates, que no documentário, ele sai com aquela sacolinha com uns 20 livros, ele vai pegar. Pra onde ele vai, ele leva aquela sacolinha com 20 livros. Aliás, quem não assistiu, vale muito a pena no Netflix esse comentário Inside Bill's Brain, né? Dentro do cérebro do Bill, né? Então, o livro físico, você vai traduzir também para você, para que é aquilo que você olha e fala assim, nossa, podia estar fazendo isso fora do celular, mas eu continuo fazendo aqui dentro. Às vezes é mais prático, o próprio Kindle é mais leve, consegue levar e tal, mas é uma alternativa. Mas mais o Kindle e o celular estão, lembra, na palma da tua mão. Isso também entra, por exemplo, preferir o celular ou o computador ao celular. Então isso eu aprendi num workshop lá, eu tenho uma filha de quase 7 anos, mês que vem. E ela, então eu vou muito para esses workshops para aprender como é que a gente lida, né? Ensina as crianças de uma forma saudável. E uma das coisas que eu aprendi foi isso. Vai ver foto da família, sabe? Vai ver vídeo, essas coisas. Bota no computador, porque o computador você não está segurando na mão. A criança não está criando contato com aquele aparelho. Imagina se isso que a Thaís falou acontece com nós adultos. Imagina para a criança que está literalmente desenvolvendo o seu corpo. Essa criança nativa digital. E a gente, claro, não é assim, nós vamos todo mundo agora morar num lugar isolado. Eu não quis falar porque eu não... Mas assim, não é vamos nos isolar e ignorar tudo isso. Não é isso. A gente está aqui para fazer um bom uso. Então a gente está primeiro o quê? Eliminando o sabotador, né? Aquilo que rouba a nossa energia. Esse negócio da atenção dividida é uma coisa que eu ouvi lá também que é muito interessante. O telefone, se ele estiver na tua frente, mesmo, eu tô jantando, mas está virado para baixo, tá na tua bolsa, tá no teu bolso, enquanto ele estiver no mesmo ambiente, já tô vendo umas cabecinhas fazendo assim, enquanto ele estiver no mesmo ambiente que você está, a sua atenção está dividida. Você tá ali, nem por inteiro no celular, porque você está doido para saber o que está acontecendo lá, e nem por inteiro, seja na atividade, no livro que você está lendo, vai ler o livro físico, deixa o celular em outro lugar. Ou com a pessoa com quem você está interagindo. Isso serve também para a hora que a gente vai dormir. Esse negócio que a gente tem costume de dormir com o celular pertinho, perto ali do lado da cama, do lado da cabeça, você acaba não desligando, você continua trabalhando ali. Falando em desligar, gente, isso aqui mudou minha vida. Desligar notificações. Então, eu sou senhora de mim, eu só vou ser interrompida no momento em que eu digo que você pode me dizer, você celular, meu amigo que me ajuda pra caramba num monte de coisa, mas eu não quero que você me atrapalhe. Então eu só vou na hora que eu falar pra você que eu quero saber das infinitas mensagens de WhatsApp e redes sociais e tudo mais. E
E especialmente, essa eu aprendi na palestra do Ben Klosek lá, que chamava Transformando Hábitos Digitais. Ele ensinava muito às famílias como ser o que eles chamam de tech wise, ou seja, o wise, ele significa sábio, né? Então, como que a gente usa a tecnologia com sabedoria. E aí ele fala isso, na primeira página, deixa aquilo que é imprescindível, que não é o Instagram, porque até se o Instagram é teu trabalho, deixa então, cria uma outra página de trabalho, porque teu trabalho é tua vida, né? A gente começa a pensar, rola uma filosofia por trás, né? Quais são as minhas prioridades? A hora que você encara isso, você bota prioridades ali na primeira página. Eu fiz isso, eu botei meu Instagram, Face, TikTok, a turma toda, eu botei lá na 4ª página. O que acontece? Antes eu pegava o celular, que horas são? Não sei que horas são, mas são meia hora que passaram no Instagram. E eu não lembro o que eu vi ainda por cima, porque eu rodando a timeline. Então, agora, o tempo que leva para eu fazer, para eu chegar lá nessa 4ª página, dentro da caixinha que eu coloquei, aquilo que eu não quero que me controle, dá tempo de eu pensar, mas era isso mesmo que eu queria fazer? Ou isso se fez por mim, certo? Então, por quê? Porque a gente está numa época da economia da atenção. O que os aplicativos, o que o mundo da tecnologia adora? Dados. É o petróleo do século XXI, né? Talvez vocês já tenham ouvido falar nisso. Então, por isso que é chamada economia da atenção. Eles ficam disputando como é que eles pegam a nossa atenção, mantêm a gente lá dentro o máximo de tempo possível. Para quê? Para gerar o máximo de dados possíveis sobre a gente, e tem toda uma inteligência que depois se traduz para mais variados usos, que aí já é toda uma outra palestra, interessantíssima, aliás, porque tem um monte de uso aí que a gente nem imagina, ou se vocês quiserem saber mais um pouquinho, a gente fala depois. E combinar, essa aqui é muito simples também, combinar com as regras de etiqueta aí, porque, de repente, a Luísa Trajano fala muito isso pra gente aqui. Quando a gente tem reunião, ela pede pra gente não ficar no celular, a menos que seja uma coisa assim, realmente imprescindível. Raras vezes eu vi a Luísa mexendo no celular durante uma reunião, e quando ela precisa, ela fala pra gente, estou com uma emergência, isso está acontecendo, então eu preciso estar alerta aqui. Então, assim, se a Luísa Trajano não precisa consultar o celular no meio de uma reunião... Aliás, essa é outra coisa que eu já vi ela falando também, que as pessoas perguntam, Luísa, como que você consegue fazer tanta coisa, né? Porque a gente desconfia quanto a Luísa é uma pessoa só. Se ela é uma pessoa só, se não rola uns avatares, alguma coisa assim. E aí, ela fala, eu só consigo fazer o que eu faço porque eu estou presente onde eu estou. Se eu estou tomando café da manhã com uma amiga, eu estou tomando café da manhã com ela e não checando. Imagina ela, que ainda tem um magazine e tem o Grupo Mulheres do Brasil para dar conta. Então e na minha casa, por exemplo, a gente faz isso, né? Eu falei, eu tenho uma filha, então nosso combinado a gente não usa. A menos, toda regra tem sua exceção. Poxa, vamos falar com a vovó não mora aqui, vamos pôr a vovó para comer com a gente. Bota a vovó lá e tá tudo certo também. A gente não tá aqui para ser inflexível, a gente está aqui para ser inteligente, que são duas coisas bem diferentes aí, né? Estado de alerta. O que acontece, então? Já vou te passar. Não, deixa eu só fazer um adendo antes de você entrar aí nos exemplos do cortisol. Então, todas essas coisas que a gente trouxe, principalmente dos nossos hábitos, são hábitos que vão deixando a gente com estado de alerta. E não é o estado de alerta de presença, de mindfulness. É o estado de alerta correr ou fugir. Então, o tempo todo eu estou a ponto, meu corpo está emanando sangue, fluidos, sinalizando assim que eu vou precisar fazer alguma coisa em qualquer momento. Então, esse estado de estresse, cortisol alto é sinônimo de estresse. E cortisol alto, ele inibe um hormônio muito importante relacionado à autoconfiança e sentimento de poder. Você sentir que você dá conta, que você vai e faz. Tá? Então, esse adendo importante aí. E aí, quais são os exemplos aí de coisas que potencializam ainda mais esse cortisol com o uso da tecnologia? Então, a luz.
O celular, ele emite luz. Pensa que coisa, né? A gente não foi... Os nossos olhos não foram fabricados... Porque a gente é uma tecnologia, cara. A gente é uma tecnologia fascinante. Então, assim, os nossos olhos, eles não foram fabricados para ficar olhando para a luz direta. Quais luzes diretas existem na natureza? O Sol, fonte de luz, né? Isso que eu quero dizer com luz direta. O Sol e depois de muito tempo o fogo, que a gente aprendeu a fazer aqui na Terra. Então, e depois a gente chegou na luz elétrica, mas a gente também não fica olhando. Alguém para com o lustre e fica olhando lá o dia inteiro? Dói o olho, mas a gente olha para o celular. E quando a gente sai do celular, a gente olha para o tablet, depois a gente olha para a TV, aí a gente dá uma checadinha no celular enquanto a gente está assistindo TV, e aí, não é? Ah, não é e verdade. aí a gente vai ficando... Não, Cíntia, isso aí é só naquela... Você tá ilusão. Não, só em outra... Desculpa, é só lá no Vale que acontece Só. E aí, isso, então imagina o que isso vai fazendo para o nosso corpo. E volto, porque o meu tema do meu coração são as crianças. Imagina o que isso está fazendo para um olho que está em desenvolvimento. E a mesma coisa com os quadros por minuto. E o cérebro que está em desenvolvimento. E o cérebro, gente, porque o cérebro vai terminar de desenvolver lá pelos 19 a 21 anos. Então, quadros por minuto, a velocidade com que a coisa muda, os pixels. Gente, a gente vai vendo cada vez mais as fotos com altíssima resolução. Aquilo lá é um monte de coisa separada que depois o nosso olho tem que receber e juntar tudo e transformar numa imagem e fazer todo um trabalho que vai dando o que na gente quando a gente faz em excesso? Ressaca. O Ben Klosek, ele falou, né, nessa palestra dele como os professores, essa palestra foi numa escola, né, como os professores conseguem perceber no começo da semana quais crianças passaram o final de semana jogando. Geralmente jogando, né, quando a gente fala de adolescente, mas pra gente a gente pode trocar por Netflix ou qualquer coisa parecida. Então, assim, os professores conseguem perceber porque na segunda e na terça-feira essas crianças não conseguem prestar atenção. Estão sonolentas, estão mais irritadas. Olha, eu fico arrepiada de falar, porque isso é o que a gente não quer que aconteça, né? Mas a gente precisa falar também daquele papo que é um pouquinho mais desagradável. Por quê? Porque isso pode estar acontecendo com a gente. A gente pode estar começando a semana tão cansadas, porque o que será que a gente fez no final de semana? Como é que a gente usou os nossos olhos, a nossa atenção, o nosso pensamento? Como é que foi essa descarga de hormônios que agora, se vocês não acreditam em mim, presta atenção no que a Thaís vai falar. E assim, para deixar uma coisa muito clara, a gente não está aqui para demonizar a tecnologia digital, o celular, o tablet, o computador, o Netflix. Não por isso. Não é isso. Até porque a gente usa, a gente assiste, a gente faz também. É muito pelo contrário. É saber se esse uso está sendo consciente ou se eu estou agindo só no piloto automático. Porque se eu estou agindo só no piloto automático, a gente está atrofiando o nosso cérebro. Se a gente está tomando decisões conscientes, nós estamos ativando a plasticidade do cérebro. E a gente cria neurônio. Ou a gente poda. A gente começa... Não é só maconha que frita neurônio, não. Os nossos hábitos também fazem isso. A gente fica cortisol, 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 estresse, 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 estresse. A gente começa a inibir um monte de tecnologia que já é natural do nosso cérebro. E o corpo tem uma ligação muito forte com isso. As nossas posturas, o nosso corpo, ele ativa o tempo todo regiões do nosso cérebro. E isso pode ser algo mais favorável ou algo não tão favorável assim. E aí que a gente entra nas posturas. O que é isso? São as posturas que a gente fica com o corpo enquanto nós estamos usando algum dispositivo, celular, computador, desktop, seja o que for. E isso interfere nos nossos hormônios. Se nós ficamos numa posição mais expansiva com o corpo, então o peito mais aberto, aqui ó, espaço entre a axila,
É porque senão o pessoal do Workplace, eu já assisti muita palestra pelo Workplace, senão a gente fica lá, o que ela tá falando, o que ela tá falando? Eu vou repetir, espaço na axila. E abrir, por exemplo, mais a base da perna, todos esses movimentos que fazem a gente expandir o corpo, o que eles fazem no nosso cérebro? Diminuem o nosso cortisol. E aumentam a nossa testosterona, que é o hormônio relacionado ao poder, ao sentimento de autoconfiança. Então, o fato da gente mudar a nossa postura, muda os hormônios lá no cérebro, que mudam os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos. E o contrário também é verdadeiro. Se a gente fica com posturas mais casular, então mais introspectivas, mais fechadas, perninha mais junta, uma postura mais ou menos assim, a gente está aumentando o nosso cortisol e diminuindo a nossa testosterona. E 3 minutos, em qualquer uma dessas posturas, seja as mais expansivas quanto as mais de casulo, 3 minutos já são suficientes para mudar, em média, de 20% a 25% desses hormônios. Então, olha o impacto disso. E aí, não para aí. Eles continuaram estudando o quanto a postura também impacta na nossa assertividade, na nossa produtividade. Então, o que eles fizeram? Colocaram uma galera dentro de uma sala, distribuíram vários dispositivos diferentes para eles. Celular, tablet, notebook e CPU, computador. E aí deram um questionário qualquer, só para eles terem alguma atividade para fazer, ficar um tempo naquele dispositivo. O pesquisador tirou os dispositivos de lá e falou para eles a seguinte frase: daqui 5 minutos eu volto com o resultado para vocês e o dinheiro do pagamento da participação ali na pesquisa. Se eu não estiver por aqui, me procurem a recepção. E saiu. E aí ficou todo mundo na sala, só tinham as pessoas ali e um relógio para elas olharem. Quanto menor o dispositivo, e agora vocês podem ver a barrinha aqui azul, quanto menor o dispositivo, menor era a assertividade das pessoas. O que isso quer dizer? O fato de o dispositivo ser menor fazia com que as pessoas ficassem em posições mais assim, estimulando lá o cortisol e diminuindo a testosterona. Quanto maior, fazia as pessoas levantarem e terem que responder, então, posições mais abertas, maior. Isso mostra pra gente, então, o que esse gráfico está querendo dizer? Que 94% das pessoas que responderam o questionário lá no computador grandão foram atrás do cara na recepção, já tinha passado um tempo, e aqui é a média do tempo que as pessoas demoraram para reagir, foram lá pesquisar e perguntar. Então elas se colocaram em ação, no movimento ativamente, proativo, foram atrás. Isso está totalmente a ver com a nossa autoconfiança. Quanto mais autoconfiança a gente tem, mais a gente se coloca em ação e vai fazer as coisas. Quanto menos a gente tem proatividade, menos a gente age proativo. Agora, peraí, dá a dica da Mulher Maravilha. Ela já foi lá no Vale palestrar pra gente sobre isso. E essas pesquisas todas, quem quiser se aprofundar, é só entrar no site da editora Sextante, na página do livro da Amy Cuddy, que é O Poder da Presença. E aí vocês conseguem ver todos esses estudos lá, inclusive esse da Mulher Maravilha. Porque ela, o que ela fez? Ela colocou pessoas paradas em posições de poder, então essas que ampliam, uma delas é essa daqui, ó. Ou assim, Tô sabendo tudo, né? Colocou as pessoas 3 minutos nessas posturas e foi medir os hormônios. Então, ficar 3 minutos nessas posturas, por exemplo, da Mulher Maravilha, vai aumentar 20% a testosterona e diminuir 25% o cortisol. Mesma coisa ao contrário. As pessoas, colocou as pessoas lá, 3 minutos, posturas assim, De derrota, né? Mas essas introspectivas, assim, introspectivas no sentido de você diminuir o espaço do seu corpo e diminuir o
15% a testosterona e aumentou em 10% o cortisol. Então a gente mudar também a forma corporal em que a gente usa todos esses dispositivos também é uma forma mais inteligente ou não de usar toda essa tecnologia. Você repete, por favor, editora Sextante. Isso, aí a página do livro O Poder da Presença. Tá? E a mesma coisa para avatares virtuais. A gente tem uma tecnologia no nosso cérebro que chama neurônio espelho. Então a gente capta o mundo por espelho. Então eu olho meio que o formato da linguagem corporal das pessoas e isso ativa a mesma região lá no meu cérebro de quando eu tô naquela mesma posição. Quando eu vejo uma cara de brava, eu consigo fazer a leitura que aquela pessoa está brava naquele momento, porque acionou a mesma região lá de quando eu me sinto brava. Tá? É assim que funciona, de uma forma bem rasa, bem simples para se entender, essa tecnologia dos neurônios espelho lá no nosso cérebro. E isso o tempo todo a gente está espelhando e olhando nas coisas que a gente está consumindo, no tipo de conteúdo que a gente absorve e assiste. Em game, já tem, da mesma pesquisa da MCAN, vários estudos de pessoas jogando videogame com determinado avatar lá do videogame. A pessoa no dia a dia depois começou a assumir comportamentos como aquela pessoa do videogame. Então olha o impacto de coisas muito simples, muito corriqueiras tem no nosso cérebro e no fim das contas nos nossos comportamentos, nos nossos sentimentos, na nossa vida. Então, aqui, para a gente começar a pensar, então, como a gente faz um bom uso, agora chega a boa notícia, né? Porque às vezes esse comecinho é um pouquinho, a gente sente até o ar da sala assim, pesando, ai meu Deus do céu, tá tudo errado, como é que eu vou arrumar esse negócio? Todo mundo assim, ó. Todo mundo, bora pra todo mundo levantar, porque realmente assim, a gente precisava falar sobre isso tudo, porque isso são coisas que vocês podem mudar agora, saindo daqui, né? Não agora, mas... Não, agora mesmo. Você pode assistir a palestra. pode mudar a postura, é verdade. Você pode assistir assim. Estou prestando total, estou entrando nisso aqui. Por quê? Porque agora, pra gente pensar então, a gente viu como é que a tecnologia pode enfraquecer a gente sem a gente nem mesmo perceber. Quando a gente não está consciente, o ambiente vai mexendo com a gente e a gente só vai andando nele. O que acontece? A gente se robotiza. E aí que a gente entra, então, para falar um pouquinho sobre a tecnologia digital e a tecnologia humana, para amarrar isso, como é que então isso pode potencializar a gente? Aí vocês podem ver que eu trouxe algumas coisas aqui no que a tecnologia digital é boa, né? A gente sabe que ela é muito boa em lógica. Gente, desde a época da calculadora, não precisava entender, não precisava tudo isso que a gente tem hoje para a gente saber que a máquina consegue, essa inteligência por trás da tecnologia, consegue realizar cálculos muito mais rápidos que a gente, é muito melhor em tarefas de repetição. Volta lá na época do Charlie Chaplin, sabe aquele filme do Tempos Modernos? Foi uma super mudança no mundo e já era tecnologia. Né? Então, desde lá a gente já sabe que ela é melhor que a gente em repetição, é melhor que a gente em lógica, tem uma capacidade de processar dados num volume gigantesco. A gente vai querer competir com isso, minha gente? Mas que jeito? Mas nem se a gente nascer de novo. Pra que vou fritar meus neurônios com isso? E essa é a pergunta. E pra que a gente... Não, a gente precisa pegar tudo isso e fazer um bom uso disso. A capacidade de armazenar informações. A gente tem uma biblioteca de Alexandria em termos de volumes, né? Aliás, o Google tem um projeto nisso. Não sei se já ouviram falar, mas eu assisti um documentário inteiro quando eu estava lá. Enfim, de uma inteligência que o Google está alimentando através de escanear todos os livros que eles estão conseguindo escanear. E essa inteligência, então, está lendo tudo que há para ser lido no mundo. Que é uma coisa que o humano nenhum nunca vai conseguir fazer, né? Mas, poxa vida, então, larga a toalha. Para que eu vou fazer qualquer outra coisa? Deixa essas máquinas dominar o mundo mesmo e
Pobre de nós, humanos. O que a gente pode fazer? Sugestão do Elon Musk. Une-se a elas. A gente pode se unir a elas, a gente pode transferir a nossa consciência, como ele está preparando, de certa forma, o terreno para isso, através da Neuralink, né? Eu, honestamente, eu acompanho de perto, porque eu sou muito curiosa e quero saber o que está acontecendo, mas não é a timeline que eu desejo ver concretizada, né? Eu gosto de ver essa timeline em que nós, humanos e máquina, a nossa tecnologia humana e a tecnologia digital se unem para trazer, então, para o presente, um futuro brilhante. Mas se a máquina é boa em tudo isso aí que a gente falou, o que sobra pra gente? Cara, criatividade. Cara, é até engraçado, né? Falar cara, mas... Cara, você. Criatividade. É vício de linguagem. Nós somos seres criadores. Desde o momento que a gente cria a vida, a gente gera a vida dentro da gente. E aí, a partir disso... Tudo que a gente toca, de alguma forma, a gente cria, recria com a nossa autenticidade. Isso aqui foi erro de digitação. Autenticidade. Não existem duas de nós, não existem dois de nós. A gente é autêntico, cada um com a sua jornada, cada um com a sua história, cada um com aquilo que aprendeu, que viu. Pode vir 10 mil pessoas que moraram no Vale do Silício vir falar com vocês, 10 mil pessoas vão te dar narrativas diferentes, foram tocadas por coisas diferentes, perspectivas diferentes. Empatia. A nossa capacidade, que a Thaís até falou ali um pouco, né, de você olhar no olho do outro e você reconhece que a pessoa está triste, ou está brava, ou está feliz, porque você já sentiu isso. E quando a gente consegue se colocar no lugar do outro, olha que legal. A gente pode pegar toda a força analítica e informacional da tecnologia digital e usar isso para a gente ser mais empático. Quando a gente olha, como a gente olha aqui no Grupo Mulheres do Brasil, para tantas coisas, como é que a gente transforma o Brasil para melhor? Primeiro a gente precisa entender o Brasil. Vamos olhar os dados do Brasil. Quando eu olho os dados de uma situação, eu já estou um passo mais perto da empatia, eu já entendo melhor o outro. Eu já entendo melhor a situação do outro. E aí entra para mim numa das tecnologias humanas que é mais incrível. E tudo isso aqui que a gente está falando, tá? Para quem não está familiar, isso aqui nós estamos falando de habilidades do futuro, tá? Habilidades do futuro. Por quê? Porque se a máquina vai ser boa em tudo isso, a gente tem que ser bom nisso aqui. Porque olha só, a gente tem uma coisa chamada compaixão. Compaixão veio no nosso chip. Compaixão foi colocado na gente. A gente tem a capacidade de sair das polarizações, de deixar as nossas diferenças políticas, culturais, de valores, de gênero, qualquer coisa que possa diferenciar a gente. E a gente é capaz de sair disso e se conectar no nosso nível humano. Porque dentro de cada um de nós existe a essência da vida. A nossa essência divina. Aí a gente vai achar diversos nomes para isso, né? Mas isso, quando acontece... A gente é muito bom em fazer guerra, né? Até falei palavrão. O ser humano é muito bom em fazer guerra. Só que a hora que tem um desastre... Hollywood adora fazer filme sobre isso. Invasão extraterrestre. Explodiu um vulcão. Aconteceu não sei o que lá. O que acontece com os humanos nessa hora? A gente deixa todas as nossas diferenças de lado e a gente se conecta. Porque a gente sabe que a gente está junto. A gente sabe que tem uma coisa... Eu fico arrepiada quando eu falo isso. A gente sabe que tem algo dentro da nossa tecnologia que a gente traz para o mundo. E isso a máquina não consegue sentir. Essa emoção, né? Essa coisa que tem a ver com movimento, a moção, é uma coisa nossa. E que legal que a gente tem as nossas inteligências junto com essa emoção. Inteligência emocional, a inteligência corporal, a inteligência cognitiva. Por quê? Porque se a máquina é muito boa em pensar em termos de 0 e 1, porque se a coisa começar a ficar complexa e ambígua e inesperada, quem é que sabe resolver são os humanos. A máquina ela se dá bem na repetição, na certeza, naquilo que é. Ela tem o pensar na linha dela, mas a gente tem pensar, a gente tem sentir e a gente tem querer. A gente tem força de vontade. A gente tem força de vida. Gente, para estar aqui nesse planeta, para nascer, é um parto. Literalmente. É um parto. Então a gente já nasce
de uma criação, de uma criatividade de alguém, obrigada aí pai e mãe, a gente já nasce de uma criatividade com uma força de vontade. Então no momento em que a gente alinha isso dentro de nós, o nosso pensar, a gente harmoniza o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso querer, que a gente pode falar de vontade, pode falar de propósito, aí a mágica começa a acontecer, que é o que eu vejo todos os dias, inclusive aqui dentro do grupo do Mulheres do Brasil. É uma coisa que me emociona muito ver como a nossa capacidade realmente de unir e gerar soluções para quem quer se desenvolver aí para o século XXI, investe mais ainda em ser humano. Até porque, como diz a Luísa Trajano, a parte operacional a gente aprende. O que a gente precisa, as minhas co-líderes aí, né, minhas companheiras que são líderes, o que ela fala pra gente no conselho de líderes aqui do Mulheres? Ela fala pra gente, o operacional se aprende depois. Primeiro, a gente precisa expandir a nossa consciência. E aí, quando a Luísa Trajano que está falando, né, você senta e escuta, porque você fala, essa mulher que moveu montanhas, que é uma força da natureza, tem muito sentido nisso. Porque aí sim a gente consegue, depois a gente aprende lá, mas aqui, pega a McKinsey, pega Fórum Econômico Mundial, pega o que vocês quiserem, vocês vão ver que é aqui que a gente tem que estar nesse século XXI. Ô, Cíntia, não muda não, deixa eu só fazer uma colocação aqui Claro. sobre a tecnologia e a criatividade. Einstein foi um negócio que foi espetacular, né, em termos de construções. Microfone. A gente lida de núcleo assim, a gente pensa aqui e pensa. Mas ele tem uma frase muito interessante que ele diz o seguinte: criatividade é a inteligência brincando. Então, assim, quanto mais humanos, mais próximos de uma eficiência nessa junção entre o que é digital e o que seria essa demanda humana para a gente poder trabalhar em harmonia com tudo isso, né? Perfeito. Ai, adoro. Me emociona quando essas conexões acontecem. Perfeito, obrigada. E é isso, então tá dito, né? Então vamos lá. Thaís, pra você agora. Ai, meu Deus, não tá apertando. E para isso acontecer, a gente tem que ter o terreno pronto para receber esse desenvolvimento dessas tecnologias humanas. A tecnologia digital tá brincando. Melhor passar ali também. Passa aqui, mas eu não vou nem apertar, porque eu tenho o dom de É dar só uma passar pra setinha pro lado. Eu tenho o dom de dar uma apertada e tirar o negócio da tela que era. A gente travou o computador. Travou. Mas Ele vai ver, é importante a mensagem, vocês sabem. Nada por acaso. Só que para isso tudo acontecer, esse desenvolvimento acontecer, a gente precisa ter o terreno pronto para isso acontecer. A criatividade, ela também vem do nosso corpo, das nossas experiências, das conexões que a gente é capaz de fazer aqui dentro. A partir daquilo que a gente experimentou, daquilo que a gente viveu e daquilo que a gente conectou no cérebro. Porque lembra que eu falei lá de plasticidade? Quando a gente fica atrofiando os nossos neurônios, a gente perde essas rodovias se conectando lá. Então é muito mais difícil ser criativo, é muito mais difícil ter novos insights. E quando a gente espalha isso, tira do cérebro e leva para o corpo inteiro, a gente tem neurônio desde o dedinho do pé até o nosso cérebro. E o tempo todo eu estou absorvendo isso está criando uma inteligência. Então como é que a gente usa as tecnologias digitais para potencializar isso tudo que... Tá passando aqui já? Isso tudo que a gente falou aqui já. Então a gente nunca esteve tão conectado e tão desconectado ao mesmo tempo. Por quê? A gente tem uma capacidade hoje de conexão global. E o quanto isso pode fazer a gente se desenvolver como humano é incrível. Transparência, democratização do aprendizado. A gente pode aprender o que a gente quiser hoje. Muito provavelmente, se vocês tiverem alguma dúvida de como fazer algo, se vocês jogarem lá no YouTube, muito provavelmente vai ter algum vídeo de alguém ensinando como fazer aquilo. Inclusive, como desenvolver várias dessas tecnologias digitais. Eu sou uma delas, eu só faço isso, produção de conteúdo, de como a gente desenvolve isso. Então, assim, essa contribuição efetiva que a tecnologia nos dá, cada um de vocês
tem algo que é único, autêntico, e que não existe nenhum igual no mundo, e que merece, que deve ser compartilhado. Que isso muda, isso enriquece o nosso mundo. E hoje a gente tem, a custo basicamente zero, conseguir fazer essa contribuição de uma forma efetiva. Só com as tecnologias que a gente já tem. Eu, por exemplo, com o celular, eu faço milagres. Cooperação, a mesma coisa. A gente consegue unir pessoas, muito provavelmente vocês vieram aqui porque vocês viram, sei lá, no Instagram, receberam um e-mail, alguma coisa desse tipo que conectou a gente aqui. Alguém compartilhou no seu WhatsApp, te chamou para vir aqui. Ou a gente consegue fazer atuações. Por exemplo, a Cíntia é equipe quântica quase lá, porque ela está super ativa lá no Vale do Silício, por exemplo, no grupo lá. Então essa chance que a tecnologia nos dá de nos conectar com qualquer pessoa do mundo que a gente tem afinidade, a gente começa a criar conexões inimagináveis. E essa riqueza das experiências, dessas autenticidades, que muito provavelmente a gente não teria se não tivesse toda essa tecnologia, porque, olha, muito provavelmente eu acho que eu nunca iria para, sei lá, para a Síria, não sei. E hoje, com as tecnologias digitais, eu posso me conectar com as pessoas lá, eu posso pegar dessa essência, dessas autenticidades de lá, e isso enriquecer o meu mundo, a minha experiência. Então, olha o poder que isso tem. E também as conveniências, que a própria tecnologia nos dá tempo, inclusive, para a gente parar de fazer coisas repetitivas, coisas automáticas, que faz a gente, quanto mais a gente robotiza o corpo, mais a gente robotiza a mente, então dá espaço para a gente fazer isso e a gente tem espaço para desenvolver lá a tecnologia humana, desde que eu faça isso conscientemente. Para isso a gente bota em prática as dicas que eu dei antes, já no começo. E atuar efetivamente nas causas, então resolver problemas de uma forma muito mais eficaz do que a gente tinha antes, e preservação da vida. Tanto em questões de saúde, de diagnóstico, de novas tecnologias de rejuvenescimento, de tudo que vocês possam imaginar. E tudo isso só foi capaz por causa dessa cultura digital. Então tem muita coisa que a gente pode fazer a partir disso. Agora pergunta para vocês. Olhem para essa foto. Quem sabe me dizer que lugar é esse? Não precisa acertar, pode chutar, é só para ficar dinâmico mesmo. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá palpite? Vale do Silício. Vale do Silício. Essa foto eu tirei do Vale do Silício, do celular, então assim, só por isso que tá também, não tá essa resolução toda, esse enquadramento todo. Mas assim, o que chama muito a atenção dessa foto? Natureza. Eu fico arrepiada. A coisa que mais me surpreendeu na terra da tecnologia foi a natureza. Aqui nessa foto está o prédio da Google. Aqui nessa foto está o prédio da NASA. Provavelmente da Apple também. Eu não quero falar com certeza absoluta porque pode ser que estava aqui um pouquinho mais para cá. Mas logo aqui, assim. Aqui, esse é o Vale do Silício. Quando eu cheguei lá, eu vi uma coisa que eu não sabia. Que geograficamente, o vale é um vale. Olha só, foi o dia que eu subi nessa colina aqui, de onde eu tirei essa foto, que eu falei, caraca, é um vale mesmo, não é só um nome bacaninha que eles escolheram. É uma colina aqui, é uma colina lá, é a cidade de San José aqui no sul, sobe 80 quilômetros e ali na ponta você tem São Francisco. E no meio disso tudo é o tal do Vale do Silício. E ainda se você passa dessa colina aqui de onde eu tirei a foto, tem a praia, Half Moon Bay. Nunca passei tanto frio na praia na minha vida. É com ar-condicionado. Tava assim, um dia 36 graus, vamos pra praia, Eu, minha mãe, minha filha, chegamos lá. Assim, tava uns 15 graus na praia, sensação de 12 e a gente de biquíni. Passando frio, assim, não, mas dirigimos até aqui, agora a gente vai ficar um pouquinho, né? Mas, por que eu tô trazendo isso? Porque a gente, às vezes, quando a gente pensa nessa cultura digital, que ela hoje permeia a nossa vida, né? A gente não tem volta disso.
E que bom que não tem, porque ela está trazendo um monte de coisa boa pra gente. A gente tem um potencial de avançar enquanto civilização, enquanto humanidade, fantástico. Eu não vejo a hora de ter busão para Marte, entendeu? Para Júpiter, eu estou esperando Júpiter. A Tesla ali, falar com o Musk, ver se ele escola, né? Um passeio pra gente. Mas a gente precisa ver que essa cultura ela precisa ser equilibrada para ela ser saudável para a gente não ser massacrado por ela. E como é que isso acontece no Vale do Silício? Então, hábitos do Vale, contato com a natureza o tempo todo. Você vai nos parques no final de semana, mas estão lotados. Aí o pessoal, geralmente os parques da galera que tem filho, né? Vai pro playground, faz piquenique, passa o dia lá. Aí quem não tem filho vai fazer hike. Apesar de que o pessoal vai acampar com os filhos, vai fazer hiking com os filhos. O pessoal conhece gente, trabalha na Tesla, trabalha na Apple, no Facebook, no Google. Aliás, que eu não tinha mencionado isso, né? Mas é porque esse é o Vale do Silício, né? Esse bando de nome aí que a gente usa, que a gente tem tudo aplicativo, é Vale do Silício. Essas pessoas... Eu tenho um amigo que ele pedala 20 quilômetros para chegar no trabalho e 20 quilômetros para voltar. Nossa, gente, mas esse cara deve estar numa situação difícil, né? Olha, esse cara trabalha no Google. Não vou falar o cargo dele, assim, né? Porque fica chato. Mas assim, ele trabalha na Google. Tem uma Tesla na garagem. Olha que difícil. Mas ele escolhe pedalar para o trabalho todos os dias. Por uma questão ambiental, que o Tesla já ajuda, né? Porque o carro é elétrico. Aliás, dirigir o carro elétrico é um negócio incrível. E andar de Tesla, nossa! Lembra quando... Aperta! Andar no carro autônomo dá um friozinho na barriga, uma emoção. Mas porque ele está investindo na saúde do corpo dele. Se tem uma coisa que é moda lá no Vale, é esse tal desse biohacking, que a Thaís mencionou ali rapidamente. É a gente deixar o nosso corpo o mais saudável possível, pra gente, tudo que vier de tecnologia, que vai transformar a gente em super humanos, a gente está pronto para receber. E mente também é saúde. Né? Psicóloga. Detalhe, né? Então, assim, existe uma preocupação muito grande lá no Vale desse investimento na tecnologia humana. Porque quem é que está criando? Quem é que está codificando, trazendo essa inteligência artificial para o nosso planeta? São os humanos. Então, a gente precisa... Como é que a gente consegue ser os melhores humanos possíveis para a gente receber isso e para isso ser uma boa notícia para a gente, né? Para a gente surfar a onda. E uma coisa muito curiosa do Vale é que ele é conhecido como a nova Renascença. Lembra lá? Leonardo da Vinci? Aquele cara lá que brisava um monte, desenhava um monte de coisa lá, desenhou, gente, protótipo de helicóptero naquela época. Fazer anatomia humana. Anatomia humana. Fazer quadro. Pintor, tem um quadro lá, aquele pintor, né? Meio famosinho. Aquele quadro todo mundo acha que é gigante, chega no museu dele. Você chega lá. Pois é, aquela tal daquela Mona Lisa. A Renascença, ela foi um período riquíssimo da combinação da ciência, da arte e do desenvolvimento do ser humano, do olhar do humano se entender como humano. Esse estudo de anatomia é a gente olhando para dentro da gente mesmo, como é que essa tecnologia funciona. Que bicho é esse? Esse é o Vale do Silício hoje. Esse é o Vale do Silício. A Universidade de Stanford fez recentemente investimentos muito altos na área de desenvolvimento de artes. Eu fiz um curso lá que era de business, colocaram a gente no prédio de artes. Porque é uma outra atmosfera que se cria. A maior coleção de Rodin, de esculturas do Rodin, o artista francês, fora da França, fica na Universidade de Stanford. Dentro da Universidade de Stanford tem uma igreja. E é uma igreja onde tem... como é que eu traduzo, meu Deus do céu? Tem, vamos dizer assim, encontros, porque eu não consigo... service, a palavra que eles usam. Ecumênicos. Eu vi gente dos mais diversos tipos de religião lá dentro e linhas espirituais falando, trazendo, conversando com a gente. Gente, o
Vale do Silício, metade das pessoas que moram lá não nasceram lá. Como é que faz esse negócio dar certo? Vai começar a brigar por causa de religião? Vai começar a brigar porque você gosta de comer uma coisa e o outro gosta de comer outra? Vai começar a brigar porque um chama Natal, o outro chama Hanukkah, o outro chama... Mas tem a questão da renascença, da própria renascença e do Vale do Silício também, da filosofia e da ética, que permeiam tanto o desenvolvimento humano quanto o tecnológico. High tech, high touch, high purpose. Esse é meu desenho. Ah, Paty, adorei. É exatamente isso. É exatamente isso, porque a gente não dá, essa então é a nossa conclusão, é como a gente entende isso. Quando esse mergulho, esse 1 ano e meio no Vale do Silício, foi essa a conclusão que eu tive. Não dá pra gente ser só high-tech, porque é só uma parte. A gente precisa ser também o quê? O high-touch. Essa expressão não é minha, tá? É do cara que eu tenho o livro dele na cabeça, mas eu esqueci o que chama high-tech, high-touch. Mas ele vem com essa coisa, a gente precisa ser high-tech, high-touch, a gente precisa ter esse calor humano, investir no humano. E a minha adição a isso foi o high-purpose. A gente precisa ter um propósito claro. Um propósito ético que vai dar pra gente discernimento na hora de escolher que tipo de tecnologia a gente vai desenvolver ou não, que tipo de inteligência a gente vai alimentar ou não, e como é que a gente equilibra na nossa vida a tecnologia e o nosso humano para a gente realmente decolar. E esse aqui é um mural do Cobra, e a gente está fechando já, tá? Depois disso a Thaís vai falar, vai só fazer uma consideração final e a gente amarra. Esse aqui é o Museu do Cobra, um painel do Cobra lindo que a Thaís achou, para a gente falar do Brasil. Porque o Brasil é uma terra abundante em natureza. O Brasil é uma terra diversa em pessoas. O Brasil é uma terra de potencialidades que só depende de nós para ser o que ele merece e o que nós merecemos que ele seja. A gente já tem até a Ilha do Silício, Florianópolis. Eu tenho ouvido algumas coisas aí que eu estou achando interessantíssimas. A gente tem aqui o nosso comitê Mundo Digital maravilhoso, trazendo uma conferência de Stanford aqui para dentro. Essa mulherada que está organizando. É fantástico. Então, a gente não precisa, todo mundo, então eu vou largar tudo, eu vou pro Vale do Silício, não quero mais nem saber do Brasil, porque, aliás, essa foi uma pergunta que eu recebi muito, quando eu falei que eu ia voltar. Primeiro, as pessoas não acreditavam. Eu falei, gente, eu vim para ficar 1 ano, fiquei 1 ano e meio. Por causa do Grupo Mulheres do Brasil. Eu fiquei porque eu falei, esse núcleo aqui vai acontecer. Mas as pessoas falam, você é louca. Você mora no Vale do Silício, pessoa. Para que você vai voltar pro Brasil? Porque o Brasil tá aqui, ó. Porque primeiro que eu levo o Brasil onde eu vou, né? Eu chego no Vale, eu abro o núcleo do Grupo Mulheres do Brasil. E outra, porque eu fui lá para aprender tudo aquilo que eu podia para poder voltar aqui e eu ser um instrumento de esperança ativa no Brasil. Em vez de ficar reclamando, em vez de ficar polarizando na rede social, realmente construir, que é aquilo que a gente está fazendo aqui. E fico feliz da vida quando eu estou aqui, quando eu vou para lá me sinto em casa, adoro também. Mas essa é a parte que cabe a cada uma de nós. Que a gente seja essa renascença aqui no Brasil, que é até maior que o Vale do Silício. Que a gente faça o Brasil renascer. E aí... E assim, existem 99,9999% de coisas que a gente pode comprar. E existe aquele 0,00001% que a gente não pode comprar e que vale mais do que aquele 99,99999%. Porque esse 0,1% é a vida. E a vida é o retrô mais futurista que a gente poderia encontrar. E aí a gente encerra com essas 2 jornadas aqui. Que quanto mais a gente fica no automático, seja com o nosso corpo, seja com os nossos hábitos, seja com os nossos pensamentos, seja com o que for, mais a gente fica na estagnação. Estagnação dá mofo, apodrece. Retração, que eu falei lá dos neurônios, que eles se retraem mesmo, inclusive uma das questões do envelhecimento é essa retração. E aí, no fim, jornada da morte.
Ou a gente tem uma outra opção, que foi o que a sementinha que nós nos propomos trazer aqui para vocês, para florescer, que é trazer movimento, plasticidade, criação. E aí, quando a gente traz consciência para os nossos hábitos, consciência para o nosso querer, para o nosso fazer, para o nosso pensar, para o nosso sentir, a gente entra no caminho da vida. E essa energia de vida que vibra, que nós como mulheres também temos isso inerente à capacidade também de gerar uma vida, isso toca lá na nossa essência, naquilo que é o mais autêntico, aquilo que é o mais essencial. E isso faz toda a diferença. Isso faz coisas grandiosas. Então, muito obrigada por todas vocês. Gente, muito obrigada. Tenho certeza que impactou positivamente todo mundo aqui. Foi sensacional. Queria pedir para vocês sentarem, por favor, para a gente fazer um debate aí de algumas perguntinhas. Acho que vocês falaram bastante coisa, né? E foi importante trazer isso para perto, porque o nosso comitê justamente é desmistificar a tecnologia, né? Então foi muito bacana vocês colocarem isso no dia a dia das pessoas, né? Mostrar como isso se aplica na vida das pessoas. Então eu tenho duas perguntinhas aqui que eu vou falar as duas ao mesmo tempo e aí vocês fiquem à vontade para responder. Primeiro para a Thaís. Bom, todo mundo vai sair daqui como Mulher Maravilha, né, gente? Tem um homem aí que pode ser um super-homem, tá? Porque é muito legal. Eu tenho certeza, na hora que você falou, tá todo mundo assim. Eu tava lá no fundo, eu vi que o pessoal já se ajeitou, né? A gente esquece mesmo, né? E aí, pensando nisso, né, nessas habilidades humanas, em Smart Cities, que também é um tema que está sendo muito falado, imagino que no Vale também. Os carros autônomos, né, que a gente falou do Tesla, vai ter um momento que as pessoas não vão precisar mais dirigir, vai estar tudo automatizado. Vai ter um momento que a inteligência artificial já vai saber o que você quer, o que você deseja, o que você espera, o que você procura. Se você acha, Thaís, que o humano, as pessoas vão perder essas habilidades, as próximas gerações, né, que não vão precisar dirigir, elas vão perder mesmo essa habilidade, ou habilidade de escolhas, porque vão vir as coisas muito fáceis para elas? Essa é uma pergunta. E para a Cíntia, você falou bastante das habilidades humanas também, da questão da criatividade, empatia, negociação também foi falado muito pelo World Economic Forum, que é da onde, né, a gente ouviu muito isso, que 60% das habilidades, dos trabalhos que as crianças que estão no ensino médio vão ter não existem, vão ser criados, são coisas que elas nem imaginam. Então a minha dúvida é assim, lá no Vale, o que é tendência? O que as pessoas estão aprendendo? Porque se fala muito de learn how to learn, né? Aprender a aprender, sempre estar antenado, pesquisando tendências e tal. O que está pegando lá que você pode compartilhar com a gente? Tá bom? Obrigada, viu? Bom, então, voltando lá na sua pergunta, eu acho que a diferença é que todas essas coisas que estão por vir, eles vão dar mais tempo ocioso para nós e menos trabalho repetitivo, lógico, analítico, que é o que a tecnologia tem de bom. E abrindo esse espaço, vai ser o discernimento de cada pessoa. Quanto mais informação, quanto mais consciência a gente tiver com esse uso, aí vai ser a diferença entre a gente realmente desenvolver, então, todas essas tecnologias que o ser humano tem, e aí abrir o espaço ocioso, abrir o espaço que eu posso fazer isso, então eu desenvolver cada vez mais o movimento, a criatividade, a autenticidade e seguir por aí, ou realmente ficar no automático, refém daquilo e ficar que nem uma ameba, esperando o carro andar sozinho. Olhando pra mulher da linguagem corporal, né? Total. Que, sabe, brisando na vida. Então, assim, o potencial tá aqui, tá na nossa tecnologia, a gente nasceu com todas as tecnologias que a gente falou aqui, a gente nasceu. E elas podem atrofiar, mas existe uma coisa que é universal, que é o movimento. Então, o movimento sempre vai existir. Então, por mais que a gente atrofie o que for para atrofiar, a partir do momento que a gente começa a se movimentar, isso é como se fosse uma fagulha
que começa já a criar. Então, mesmo quando a gente fica velho, a gente tem potencial de criar, por exemplo, novos neurônios. Claro que não com a velocidade, com a intensidade que a gente tem quanto mais jovem, principalmente ali na primeira infância até os 7, por aí. Mas a gente sempre tem essa possibilidade de plasticidade, que é diferente. Qual que é a outra habilidade que o Fórum Econômico trocou? A resiliência. Isso, resiliência. A gente, inclusive o Fórum Econômico Mundial começou a discutir isso, que não é mais uma questão de você cair e levantar. Porque cada vez que você levanta, você já está de outro jeito, com outra experiência. Então é uma plasticidade, é um novo recomeço. Então não importa o quanto a gente já atrofiou até hoje, os nossos hábitos, ou cada vez mais tecnologias vão atrofiar, a gente sempre tem o agora, e isso pode ser agora. Agora, de novo, tem uma chance de novo. Mas, de novo, tem uma outra chance agora. E sempre tem esse novo agora de dar o restart e eu poder começar de novo. Acho que isso tem um pouco a ver também com uma questão de GPS, que eles estão adorando usar esse termo. Assim, antes a gente tinha que ser forte, resistente e resiliente para superar e se reinventar. Hoje, além dessa capacidade, quando eles falam em plasticidade, existe também uma questão que é você recalcular a rota imediatamente. Então você está ali num processo, ele não está te dando resultado, muda, vira o jogo, começa outra história. Né? A gente tem um apego a algumas situações e aí isso às vezes engessa. Então eu acho que essa velocidade que vem sendo imprimida, né, no dia a dia, e com a tecnologia isso vai aumentar, essa capacidade vai ser um diferencial. Recalcular a rota. Agora, de novo, né? A cada agora, né? Lá no Vale tem lá no Vale tem tem uma expressão, né, que é fail fast, fail often, que seria justamente essa coisa de você errar rápido e com frequência. Não, nossa, eles amam errar? Não, eles amam aprender. Então eles entendem que o erro não é motivo de paralisação. Poxa, eu errei, sou tão ruim nisso, é melhor eu largar. Não, o erro é uma oportunidade de eu entender como não fazer aquilo. E aí eu já registro, corrijo a rota e volto pro meu rumo, pro meu foco, pro meu propósito. E aí... A dúvida que eu te pedi. Deixa eu só fazer uma provocação aí com essa fala que você deu. Pra Thaís. A gente no Brasil tem essa mania, né? A criança recebeu o boletim da escola, a gente olha a nota vermelha. E aí a gente coloca para fazer reforço no que tirou a nota vermelha, não azul. E o que eu vejo de diferente nos Estados Unidos e na Europa é exatamente isso. A cultura do errar, né? Ela, se bem que tem as brincadeiras, né? Com isso, mas eles minimizam isso, eles têm essa coisa do retorno positivo, que eu quero dizer. Então, se você é bom em artes, você vai fazer coisas melhores para você se tornar um expert em arte, não bom em tudo. Talvez a gente não tenha essa deficiência aqui no Brasil para isso do lado do desenvolvimento pessoal. Super, a gente cria pessoas para passar no vestibular, cria pessoas para escrever um bom currículo técnico e a gente faz entrevistas de emprego buscando pessoas a partir de habilidades técnicas e demite as pessoas por elas não terem habilidades comportamentais, habilidades humanas. E é muito interessante isso porque, inclusive, Stanford está estudando um novo projeto de não ter mais cursos de graduação, de ser formados projetos por propósito. Então, pessoas com afinidades de arquitetura, medicina, qualquer outra área que aparentemente não tem nada afim, se conecta por aquele propósito. E cada um, de acordo com aquilo que tem já de predisposição, vai colocar as suas habilidades a serviço daquele propósito. Então, nunca o autoconhecimento foi tão importante, por exemplo, nesse caso. Então, como é que eu vou escolher uma profissão baseado num projeto de propósito se eu não me conheço? Eu não sei do que eu tenho afinidade, quais são as minhas habilidades. E em psicologia a gente fala muito que quando a gente desenvolve aquilo que a gente já tem minimamente de
de dom, de bom, de afinidade, aí a gente fica extraordinário. Quando a gente fica tentando desenvolver ou ficar bom naquilo que a gente não é ainda muito bom, é receita para ser medíocre. Adorei. Eu já pego o gancho, então, porque isso tem tudo a ver, já está sendo respondida a tua pergunta, porque o Vale não gosta de mediocridade. Gente, na média, não tem espaço lá. Aliás, eu nunca tomei tanto café extraordinário e fiquei tão quieta. Às vezes eu e meu marido, a gente saía para tomar café, a gente ficava quieta para dar uma ouvidinha, porque cada conversa da mesa ao lado era um negócio inimaginável. Parecia que a gente estava num filme de ficção científica, assim, a gente falando, olha o que esse pessoal está falando. Porque realmente, essa tua fala, Patrícia, é a fala do Vale. É isso que você, então, precisa aprender. Você precisa aprender quem é você, quais são as suas potências, e você investe nisso, você vai ser o melhor naquilo que você é bom, e o resto você terceiriza. Aliás, a Luísa, né, ela sempre fala que o Fred fala que ela é ótima em terceirizar. Cara, é por isso que ela construiu o que ela construiu. Ela sabe o que ela está fazendo. Vamos aprender aqui também, porque eu gosto de fazer essa ponte, né? Não é só no Vale, não, é aqui no Brasil. Nós também. Então, o aprendizado hoje, no Vale, ele passa, sim, por uma lógica computacional, que não necessariamente é só a programação. A programação é super importante, principalmente dependendo da idade. Por que eu falo o recorte de idade? Porque a linguagem da programação vai mudar. Linguagem de programação é operacional. Raciocínio lógico de programação, aí é humano, aí é valor. Porque aprender a linguagem é assim, se eu não aprendo uma, amanhã tem 20. Linguagem de programação é tipo Gremlin, né? Você joga água, você reproduz, tem novos códigos, novos jeitos de fazer. Então, se você ficar correndo, não que isso não seja importante, isso é extremamente importante, mas é isso que eu estou dizendo. Para uma determinada geração, nesse momento, aprender a linguagem de hoje, que ela vai aplicar hoje, fantástico, go for it. Agora, não adianta eu ensinar minha filha de 7 anos uma linguagem que a hora que chegar o tempo dela usar já vai estar defasada. Mas eu posso ensinar, como um amigo meu faz num trabalho voluntário lá, ele leva de uma forma super lúdica uns robozinhos que as crianças montam, se divertem montando e de repente dá um comando. Se eu fizer isso, o que ele está ensinando? A lógica computacional. Então, isso é importante. Mas é importante também, então, esse pensamento empreendedor. O Vale é o que é por causa do pensamento, grande parte por causa do pensamento empreendedor dele. E as crianças do Vale são incentivadas a serem empreendedoras na vida delas. Independente da profissão que você vai seguir. Empreendedorismo não é só nome de profissão. Empreendedorismo é um modelo mental. É um jeito de pensar. E aí é toda uma outra palestra que a gente pode fazer um dia, se vocês quiserem. Senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas, então, assim, as crianças são muito incentivadas à independência. Gente, eu cheguei lá, eu fiquei com vergonha nos primeiros dias de aula, porque eu levava a mochila. Minha filha tinha 4 anos. Eu levava a mochila dela até a sala de aula. De repente eu comecei a olhar em volta e percebi que eu era a única mãe que fazia isso. Mãe brasileira, né? A gente gosta da cria pertinho. E aí uma coisa que eu aprendi lá foi: deixem as crianças fazerem aquilo que elas já são capazes de fazer sozinhas. Porque se ela não tiver independência, se ela não tiver jogo de cintura, se ela não aprender a ser responsável por ela mesma, ela não vai conseguir depois ser responsável por coisa nenhuma. Ela não vai conseguir descobrir o propósito dela, ela não vai conseguir... O que vai acontecer com essa criança quando ela tentar um projeto e esse projeto não vai sair certo da primeira vez? Então ela não vai ter... Como é que Gente, essas crianças vão viajar no espaço. Essas crianças, elas são chamadas, essa geração aí, Cosmic Citizens, cidadãos cósmicos. Então, a gente está falando, não é mais global, global é a gente. Que isso? Me respeita? Sou cidadã global? Global é a gente. Essa turminha que está vindo aí, eles são cósmicos. Então, é por isso que 65% das crianças que
estão hoje em fase de alfabetização, a gente não sabe no que elas vão trabalhar. Elas vão trabalhar lá no espaço, elas vão trabalhar programando coisas que nem existem ainda. Em coisas inimagináveis pra gente. Então, o que a gente pode desenvolver nelas é, aí, habilidades do futuro. Capacidade de gestão de pessoas. Para eu poder gerir pessoas, eu preciso entender de pessoas. Para eu entender de pessoas, eu preciso entender de pessoa. Né? Porque senão, o que a gente faz o dia inteiro? Fica jogando nosso lixo em cima dos outros, pedindo para eles limparem. Não é? Ou recebendo lixo alheio. Geralmente, porque no triângulo do drama ali, o vítima, o vilão e o herói, todo mundo se alimenta disso. Então, para a gente ir para um triângulo de poder, por exemplo. Isso eu aprendi numa aula de business lá. A gente aprender a ser campeões, então, no sentido da gente realmente liderar times através das adversidades, a gente conseguir negociar, como você mesma citou, a gente conseguir não ensinar o outro, não pescar o peixe pelo outro, ensinar ele a pescar, e a gente aprender a empoderar pessoas e valorizar pessoas. Assim, como eu falei, tem umas... Gente, Vale do Silício, 1 ano e meio. Tem muita palestra aí que a gente pode fazer. Eu adoro conversar sobre isso. Quem quiser, me escreve, adoro. A gente toma café, a gente bate papo, a gente vai na empresa, vai onde vocês quiserem. Acho ótimo, já fica aí no seu radar, então, tem muita coisa. Gente, Adoro. Alguém tem mais perguntas? Não, tenho aqui um recadinho que mandaram para você. Sim, alguém que está ouvindo. Ana Cristina Nikolaeva. Ana Cristina está Ana Cris, ela perguntando. não vale. Dentro do Workplace. Olha só, ela mandou um braço e uma mão. Demais essa turma dinâmica. Obrigada, Ana, pelo carinho. Fantástico, vocês viram que Arrasou. funciona, engloba. Ela está assistindo ao vivo lá do Vale do Silício. Assim como ontem a gente teve a inauguração lá de Düsseldorf, lá na Alemanha. Gente, esse grupo, agora fazendo um jabazinho básico, né? Não, esse grupo transformou a minha vida de uma forma muito profunda, muito rápida e inimaginável, assim. Coisas que antes eu achava que eram sonhos, que eu quase achava que eram quimeras, assim. Mas é tão impossível, né? Porra, sozinho, como é que... Falei palavrão. Como é que a gente faz? E de repente a gente vai descobrindo que nós, seres humanos, quando a gente se une, cara, a gente é capaz de coisas inimagináveis. Então, realmente fica um convite aí com muito carinho para vocês participarem do grupo, virem para o Comitê Mundo Digital. Eu tô aqui também, tá? Eu gosto tanto que eu trabalho de longe, eu trabalho de perto, trabalho onde eu estiver. E espero que vocês também tenham uma jornada transformadora aí dentro do grupo.